Seja muito bem-vindo à nossa aula número 3 do manual da renda passiva. E o que a gente vai conversar hoje? Lembrando, a gente já conversou sobre os ciclos do mercado imobiliário, a gente também já conversou sobre fundos imobiliários de tijolos, e hoje, especificamente, nós vamos aprender isso daqui juntos, ó. CRIs, CRAs, LCI, LCAs e debêntures. Formas de remuneração, tributação, vantagens e desvantagens, riscos, né? E também permutas imobiliárias, que é algo ali que é bem interessante a gente saber que tem alguns fundos imobiliários de papéis. E aí, claro, né, sempre focando nos próprios fundos imobiliários de papéis, nos FIAGROS e nos FIINFRAs, tá bom? Então é isso que nós vamos aprender hoje. Aqui que você está vendo os CRIs são essenciais você aprender para compreender os fundos imobiliários de papéis, porque eles investem em CRIs. Os CRAs são essenciais porque os FIAGROS compram os CRAs e debêntures, elas são os ativos que fazem parte dos FIINFRAs. Então a aula de hoje é focada nesses três ativos aqui que você está vendo destacado em amarelo: FIIs de papéis, FIAGROS e FIINFRAs. Vamos começar aqui falando sobre o que os fundos de papel eles investem. Eles investem em imóveis? Não, eles não investem em imóveis. Eles investem em títulos da dívida imobiliária, que mais comum são CRIs. A gente vai ver as LCIs também, que são relacionadas ao mercado imobiliário. Só que quando a gente fala em FIIs de papéis, o mais comum é investir em CRIs. Então, a primeira coisa é tirar da sua cabeça que eles investem em imóveis físicos. Não, eles investem, igual você está vendo aqui, ó, em papéis, ou seja, títulos da dívida do mercado imobiliário. Então, o que são os CRIs? Os CRIs é uma forma de captar dinheiro. Eles permitem que as construtoras, que as incorporadoras, instituições financeiras captem dinheiro utilizando seus recebíveis como lastro das operações. Rob não entendi muito bem. Como assim? O que é recebível? O que é lastro das operações? Eu sei o que é construtora, eu sei o que é uma instituição financeira, mas eu não entendi essa segunda parte. Então, vou colocar para você um exemplo aqui que você vai compreender e vai perceber que não tem nenhum grande segredo. Imagine uma construtora. A construtora, cada imóvel que ela vende só é quitado mesmo ao longo de vários anos, conforme os compradores vão pagando as parcelas devidas. Só que ela não pode esperar todo esse tempo. Então, para começar um próximo empreendimento, ela precisa levantar recursos. Só que como é que ela vai ter esses recursos, sendo que aquele imóvel que ela acabou de vender vai demorar anos para entrar todo o dinheiro? Aí que entra aqui, ó, os CRIs. Uma forma dessa construtora captar dinheiro é bater na porta do banco e pedir dinheiro emprestado, mas nem sempre isso acaba sendo vantajoso para a construtora. Pode ser que o banco ofereça taxas boas e aí ela pega, ou pode ser que o banco simplesmente não queira oferecer, né? Aconteceu no começo desse ano vários bancos fechando a torneirinha justamente por causa daquele caso das lojas americanas, eles ficaram mais receosos de fazer empréstimos. Acontece. Também pode ser que ele ofereça empréstimo, ele não nega, ele oferece, só que é uma taxa de juros. A construtora fala, pô, não faz sentido, né? Vai me quebrar as pernas desse jeito. Então, uma outra forma dela captar dinheiro é justamente empacotando esses pagamentos futuros que os clientes ainda farão em um CRI. Então, o que ela faz na prática? Ela cede os seus recebíveis, que nada mais são que esses créditos que ela tem para receber, e ela consegue antecipar recursos que só iriam entrar daqui a 10, 20, 30 anos agora. Ela tem o dinheiro nas mãos hoje, ao invés de ter que esperar aí décadas e décadas para receber todos os pagamentos. Então, os recebíveis nada mais são que aqueles créditos que a construtora tem para receber dos clientes que compraram aqueles imóveis parcelados. Beleza? Agora, essa intermediação, né? Essa questão de você empacotar, é a própria construtora que faz? Não. Tem a securitizadora que entra no meio da jogada. Para organizar todo esse processo que eu estou explicando para você, de antecipar os recebíveis, empacotar eles dentro de um CRI, entra a securitizadora aí na parada, tá? E o que significa securitizar? É o mesmo que transformar esses créditos futuros, esses valores a receber,
como, por exemplo, as parcelas de uma venda a prazo, que é o caso ali que eu expliquei, né? Ou pagamentos de um determinado financiamento em papéis que podem ser comprados por investidores. E é aí que entra na ponta compradora os fundos imobiliários de papel. Quando você investe num fundo imobiliário de papel, você está sendo a ponta investidora. E esses CRIs, eles podem ser comprados e vendidos no mercado, na bolsa de valores, tranquilamente. Tanto é que, se você for olhar depois com mais calma os relatórios dos fundos imobiliários de papel, você vai ver lá que eles falam: olha, esse mês nós compramos o CRI X, o CRI Y e o CRI Z. E também nós vendemos o CRI A, o CRI B e o CRI C. Então, esses pacotões que acabei de explicar para você, que é antecipação de créditos, eles podem ser negociados no mercado. Pode ser feita a compra, pode ser feita a venda. Isso traz mais liquidez, né? É muito importante ter essa negociação. O mercado sempre gosta de ter uma porta de saída para o investimento que você faz. Esse desenho, ele ilustra tudo que eu expliquei para você até agora. Então, aqui nós temos o devedor. Quem que seria o devedor? A pessoa que comprou o imóvel parcelado. Aqui é o devedor. É o cliente da construtora, o consumidor. Ah, eu vou comprar esse apartamento, vou fazer o financiamento direto ali com a construtora, beleza. Ele entra nesta caixinha. Quem que é o credor? É a construtora. A construtora que tem créditos a receber do devedor. E é claro que não é um devedor só. São vários devedores, são vários clientes, né? Então, o que que a construtora, no papel de credor, ela faz? Ela cede esses créditos. Ela passa esses créditos justamente para a securitizadora. E a securitizadora não vai segurar esses créditos. Ela vai empacotá-los, empacotar mesmo. Imagine um pacotão que ali dentro vai ter uma série de créditos. É isso que é um CRI. E ela vai criar, então, como você está vendo aqui, através do termo de securitização, o CRI. Só que, pera lá, se o credor vendeu esses créditos e a securitizadora não fica com eles em suas mãos, ela apenas faz o empacotamento, quem, afinal de contas, vai ser o dono desses CRIs? Quem vai ser aquele que vai ter direito a esses créditos aqui que foram cedidos? Os investidores. Os investidores, através lá de ofertas dos fundos imobiliários de papel, né, para você comprar no IPO deles ou para você comprar as cotas na bolsa, tanto faz. No final do dia, quando você compra fundo imobiliário de papel, você está aqui nessa ponta aqui, ó, dos investidores. E aí, como é que funciona no dia a dia? A cada mês, esses devedores vão pagando os valores e, ao invés desses valores ficar com a construtora, que é a credora, esses esse dinheiro vai direto para a conta da securitizadora, ela, por sua vez, passa esse dinheiro para o CRI e o CRI, por sua vez, passa o dinheiro para os investidores através dos fundos imobiliários de papel. Então, na prática, isso que você está vendo é um instrumento de financiamento das construtoras, das incorporadoras, das empresas do setor imobiliário. É uma forma de você financiar as operações dela. Então, quando você está comprando fundos imobiliários de papel, no fundo, você está financiando as empresas do setor imobiliário. Agora, por que que tem alguns CRIs, ou melhor dizendo, por que que tem alguns fundos imobiliários de papel? Porque os fundos imobiliários de papel têm CRIs dentro da carteira, porque alguns pagam muito mais e outros pagam menos. Por conta disso que eu estou mostrando na tela para você. O risco e o retorno, tá? Então, quanto maior o risco, mais dividendos eles vão pagar. Vide o que aconteceu com o HCTR. Ao longo de muitos e muitos anos, ele pagou bem acima do mercado. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha mais risco. Agora, se você pega, por exemplo, o MXRF11, ele sempre pagou um pouquinho a menos que o mercado. Mas por quê? Por causa que ele tem menos risco. As operações são mais tranquilas do que as operações dentro do HCTR. Então, esse gráfico que você está vendo aqui,
ele funciona tanto para fundos imobiliários de tijolos, quanto fundos imobiliários de papéis, quanto fundos fiagros, quanto FIINFRAs, não importa. Essa é uma regra básica do mercado financeiro. O risco sempre é proporcional ao retorno. Então, maior risco, maior retorno potencial. Menor risco, menor retorno potencial. O ideal é você diversificar em investimentos mais conservadores e investimentos mais arriscados. O errado é você só ter investimentos mais pimentinha. A gente tem na nossa carteira o HCTR, tem problema? Não. Afinal de contas, nós temos outros investimentos bem mais conservadores que o HCTR. E aqui é um exemplo da vida real para você entender o porquê que quem tem mais risco tem mais retorno. Veja aqui no lado esquerdo. Esse cara, ele ganha 50 mil reais por mês. Ele tem 800 mil reais de patrimônio. Por quanto que você vai emprestar dinheiro caso ele peça dinheiro para você? Ah, uma taxa de juros bem pequenininha, né? É a CDI, que nada mais é que a taxa Selic, mais 1%. Por que você está cobrando esse valor baixo? Porque esse moço aqui da esquerda, ele tem uma renda mensal bem alta e ele tem um patrimônio interessante. Então você pode oferecer dinheiro emprestado para ele cobrando taxas de juros mais baratas. Do lado direito a história é diferente. Veja só que a renda dele é bem inferior à renda do nosso primeiro exemplo. É apenas R$ 2.000 por mês. O patrimônio dele também é menor. O primeiro exemplo, 800 mil. O segundo aqui, 10 mil. Ora, então a taxa de juros não pode ser a mesma. Neste caso, vai ser a taxa Selic, que é o CDI, mais 10%. Então, este cara vai proporcionar mais rendimentos para você, com certeza. Só que ele tem mais risco por trás. E isso que eu expliquei para você é exatamente isso daqui na prática, tá? São os CRIs mais conservadores aqui do lado esquerdo e os CRIs mais arriscados aqui do lado direito. Tem problema você emprestar para os dois? Não, e é isso que a gente tenta fazer através de uma carteira diversificada, certo? A gente tem FIIs de papéis que são mais conservadores e temos FIIs de papel que são mais agressivos. Qual desses dois que tem mais chance de dar problema? O da direita, sem sombra de dúvidas, tá? Esse daqui tem mais chance de dar problema do que esse daqui. Esse, é claro, também vai nos proporcionar maiores rendimentos e é por isso que a gente tem que ter os dois na carteira. Só vou pedir uma coisa enquanto eu tomo uma água, para alguém escrever alguma coisa nos comentários, só para eu saber se o chat está funcionando, porque daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Então eu só peço para que vocês escrevam no chat alguma coisa, porque até agora não apareceu nada aqui do chat para mim. Então eu peço só que, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, para que vocês escrevam qualquer coisa no chat, só para eu ver se está funcionando o chat. Porque senão vocês não conseguem perguntar, né? Opa, o pessoal já respondeu. Maravilha. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Léo, Maurício, Leandro, Elton, Denis, Sam, muito obrigado aí pelo retorno. Bom, agora eu vou explicar para vocês que os CRIs, eles não são todos iguais em relação à segurança. É igual o carro. Tem carro que é mais seguro, tem carro que tem menos equipamentos de segurança. Então, isso que eu vou explicar, presta bem atenção, senão você não vai entender o resto, tá? Isso que eu vou explicar agora é exatamente isso daqui, tá? E os seus respectivos graus de segurança. Então, vamos lá. Existem dentro dos CRIs divisão em 3 andares. Andares mesmo, imagine um prédio assim, andares. Nós temos o térreo, nós temos o primeiro andar e nós temos o segundo andar. Se acontecer uma enchente, qual que é o primeiro a dar problema? De estragar tudo as coisas. O térreo, o primeiro andar ou o segundo andar? O térreo. Se a enchente for mais grave ainda, o térreo e o primeiro andar vão ser prejudicados. Mas o que está lá em cima não vai ser afetado. Você já vai entender aonde que eu vou chegar. Você já vai compreender aqui. O segundo andar da nossa história são as cotas sênior. Essas cotas são as mais seguras. Os CRIs
quando as empresas, os fundos imobiliários de papel compram os CRIs, eles têm as cotas sênior, as cotas mezanino, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, quando você abrir um relatório, e a gente vai abrir junto relatórios, né? Você vai ver que, opa, esse daqui investe em cota sênior. Essa é a mais segura. Elas são repletas de garantias, repletas de lastro. E por ter muito mais segurança, muito mais lastro ali, caso para você executar garantias, caso venha dar problema, elas acabam oferecendo um retorno menor. Então, dentro de um próprio CRI, você pode ter, por exemplo, cota sênior pagando CDI mais 2%, enquanto que você tem cotas mezanino pagando CDI mais 5%. E você pode, inclusive, encontrar cotas subordinadas pagando CDI mais 10%, dentro do mesmo CRI emitido pela mesma empresa. Existe essa divisão. Então, o primeiro é as cotas sênior. Como eu coloquei um carro cheio de airbag aqui, é para você sempre lembrar. As cotas sênior são aquelas mais seguras, igual aquele carro que tem airbag na frente, do lado, do outro lado, no teto, embaixo. Se acontecer um acidente, você vai estar seguro, igual as imagens estão mostrando. As cotas mezanino, elas são aquele carro que tem airbag, mas é esse airbag mais simples que você está vendo, muito diferente desse aqui, certo? Esse daqui é uma nave cheio de airbag para tudo que é lado. Vai proteger as pessoas que estão dentro do carro. Aqui, ok, protege ali o rosto, mas você vê que não tem do lado, né? Não tem por trás aqui, enfim, é um airbag mais simples. Isso resume muito bem as cotas mezanino. Elas estão abaixo das cotas sênior em questão de segurança. Então, como elas têm menos proteção, elas acabam pagando para você um pouquinho a mais do que as cotas sênior. E no final da lista, nós temos as cotas subordinadas. Essa daí é o nosso térreo. Térreo, quando tem uma enchente, é o primeiro a dar problema, certo? Elas estão abaixo das cotas sênior, que é a mais segura, e abaixo das cotas mezanino, que é a segunda mais segura. Quando dá um problema nos pagamentos dos devedores, quem tem cota subordinada é a primeira a dar problema. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Esses jogadores de hóquei, sabe? Hóquei, que é no gelo, eles costumam usar esse capacete de proteção, mas você percebe que os dentes são todos quebrados? Então, ilustra muito bem as cotas subordinadas. Tem uma certa proteção, igual você está vendo os jogadores, mas quando tem uma porrada, eles perdem os dentes, igual você está vendo na imagem. É a mesma coisa nas cotas subordinadas. Elas têm uma certa segurança, tem, bem pequenininha, igual o capacete dele, protege o olho, protege aqui, né, a cabeça em cima. Quando toma uma porrada na boca, perde o dente. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, este desenho, ele ilustra muito bem quando começa a dar problema nos pagamentos. Imagina essa caixa da água. Tá? Aqui, onde entra a água, é os pagamentos. Se parar de entrar água, qual dessas torneirinhas que vai faltar, vai começar a dar problema primeiro? Me fala. Ó, então aqui é uma caixa da água, só para você entender bem. Isso daqui é uma caixa da água. Aqui, ó, os pagamentos, é o dinheiro entrando, é a água que vai abastecendo a caixa d'água. Então, vai tendo pagamento, a caixa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Beleza. Opa, cortamos a água, ou seja, os devedores começaram a ter dificuldades de fazer os pagamentos. Qual é a primeira torneirinha que vai faltar água? É a torneirinha aqui embaixo da caixa, das cotas sênior? É a torneirinha do meio da caixa, que é as cotas mezanino? Ou é essa torneirinha das cotas subordinadas? A resposta é cotas subordinadas. Quando a gente para de injetar água aqui na caixa da água, o nível da água vai abaixando. É a mesma coisa dos pagamentos. E qual que é a primeira torneirinha a faltar água? As cotas subordinadas. Suponha que os pagamentos continuaram não entrando aqui. Ainda estamos enfrentando crise. Qual que é a segunda torneirinha que vai enfrentar a falta da água? As cotas mezanino. E por fim, se perpetuar a falta de pagamento, se a crise for mais prolongada, a última torneirinha que vai faltar água é as cotas sênior. Então, quando você vê um CRI dando problema,
via de regra, começa aqui, ó, a estourar a bomba. Nas cotas subordinadas, pode ser que um CRI emitido por uma empresa pare de realizar pagamentos das cotas subordinadas, mas continue pagando as cotas mezanino e as cotas sênior. Então, quando você vê agora um relatório de fundo imobiliário de papel, você vai entender o que afinal de contas, representa esse nomezinho do lado do CRI. Opa, CRI cota subordinada, CRI cota mezanino, CRI cota sênior. Aqui, porra é essa daí? Agora você já sabe. Quando tá lá CRI cota sênior, você sabe que é mais seguro. Caso venha dar um problema de inadimplência, é a última a sofrer as consequências. As cotas subordinadas não. As cotas subordinadas são aquelas que são as primeiras a dar problema. Parou de entrar pagamento, a torneirinha já fica sem água. E a cota mezanino é o meio termo entre as duas ali, igual você está vendo aqui, tá? Isso daqui, a maioria absoluta dos investidores não sabe. Então, você aprendendo isso daqui, você já está na frente de, cara, 99% do pessoal que tem fundos imobiliários na carteira e nem sabe o que é isso que eu estou explicando. Continuando, o que acontece quando dá um problema mais grave? Por exemplo, a empresa aqui parou de pagar os CRIs e nunca mais pagou. Não é que ela atrasou um pouquinho, depois voltou a pagar. Ela largou mão, não fez mais nenhum pagamento. O que acontece nesses casos? Vamos pegar um exemplo real do que aconteceu num CRI desta empresa chamada Arte, né? HARTE, que é um CRI dentro do MXRF11 que nós temos na nossa carteira. Então, presta atenção aqui que você vai entender o que acontece quando dá o problema de não pagarem mais. Ó. Então, a gestora do MXRF falou, olha, após o vencimento da operação e execução das garantias, o fundo deteve uma participação no edifício Oceanic, na cidade de Santos, litoral paulista. Continuam as tratativas para alugar o prédio. O objetivo principal dos investidores do CRI é vender o imóvel. No entanto, o MXRF11 também está trabalhando com a possibilidade de fazer o aluguel das lajes do prédio para depois conseguir vender de forma mais fácil. Em resumo, esse CRI fazia parte do MXRF11, a empresa que deveria, né, estar passando aí os pagamentos dos clientes. Os clientes passaram a não pagar mais, igual eu expliquei lá atrás. E aí, quando os clientes não pagam mais, dão calote e tal, o que acaba acontecendo? Não entra o dinheiro. Mas existem garantias. Você, como investidor de FIIs de papel, não fica a ver navios caso exista calote. E esse é um bom exemplo. Aqui, nesse caso específico, o que eles fizeram? Eles pegaram o prédio, o edifício Oceanic, que fica localizado na cidade de Santos. Inclusive, se depois você tiver curiosidade, você pode colocar edifício Oceanic Santos no Google Maps, vai aparecer qual que é esse imóvel que a gente está conversando aqui. E agora, este imóvel é propriedade da construtora? Não, não é mais. Ele é propriedade do MXRF11 e dos outros investidores que compraram esse CRI. É propriedade. Eles pegaram o imóvel para eles, justamente por ser a garantia dessa operação, é a garantia desses empréstimos. É igual o banco, quando você não paga, ele não vai atrás do que você tem para pegar o que você tiver de valor, né? Ele tenta recuperar por causa do calote que você deu no banco. Aqui é a mesma história. Então, esse prédio ficou como garantia, não pagaram, opa, o prédio agora é nosso. Então, o MXRF11 está com o prédio lá. O objetivo dele é vender esse prédio, mas enquanto não tem um comprador, ele quer alugar para eventuais empresas, pessoas físicas, para depois, se surgir uma proposta, beleza, a gente vai e vende, tá bom? Então, esse é um exemplo aqui para vocês do que acontece quando dá um problema mais grave desse. E cada um desses CRIs que acaba dando problema, eles têm um desfecho que pode ser diferente. Pode ser que, por exemplo, a pessoa deixou bens do CPF, da pessoa física. Imagine o dono da construtora, ele deixou os bens pessoais dele como garantia. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso.
É muito comum nos fiagros, por exemplo, que segue a mesma lógica aqui de garantias, eles deixarem as máquinas agrícolas em garantia, eles deixarem uma parte da safra em garantia, deixar a própria fazenda em garantia. No caso dos CRIs, que é relacionado ao mercado imobiliário, é muito comum eles deixar imóveis, terrenos. Então, sem garantia não fica, ok? Isso daí é um ponto muito importante também, tá? Nenhum CRI. Se deixar de pagar, não vou receber nada. Não, não é assim que funciona, beleza? Agora, tem outra letrinha aí, né? Tem o CRI, que eu já expliquei como é que funciona, e o CRA. Qual que é a diferença deles? A diferença deles é muito simples. Os CRIs, setor I, CRI, I, a letra I, de imobiliário. CRA, letra A, de agro. Então, a principal diferença entre CRIs e CRAs é a origem dos recebíveis. No caso dos CRIs, os recebíveis, esses créditos, é o setor imobiliário. Financiamentos residenciais, comerciais, construção, igual eu expliquei, até mostrei o desenho, né? CRI, setor imobiliário. CRA é outro lastro, é relacionado à produção, comercialização, beneficiamento, industrialização, tudo que for ligado ao agronegócio. Mas toda a lógica daquele desenho que eu expliquei para você do CRI se aplica aos CRAs, igualzinho. Só que ao invés de ter uma construtora lá no comecinho, a gente tem um produtor rural, uma empresa do agronegócio. É apenas essa a diferença. O resto é tudo igual. Rob, tudo que você explicou até agora, tudinho igual. Questão de garantias, tudinho, tá? Só muda o lastro. Um é lastro imobiliário, outro é lastro no agro. A forma de remuneração dos CRIs e dos CRAs também é igual. Então nós temos CRIs que geralmente é um percentual do CDI. Ele paga 150% do CDI. Isso você vai encontrar tanto nos CRIs quanto nos CRAs. Outra forma de remuneração é CDI mais alguma coisa pré-fixada. Isso é muito comum. A gente vai pagar a taxa Selic, né, que é o CDI, em outras palavras, o CDI mais 3% ao ano, o CDI mais 10% ao ano. Tá? Existem CRIs que pagam isso, tem CRIs que pagam CDI mais 12% ao ano. Outro que é muito comum é índice de preços. Então, uma taxa pré-fixada mais a inflação. A gente vai pagar 10% mais IPCA. Vamos pagar 9% mais o GPM. E temos a taxa pré-fixada. Esse é um pouquinho mais incomum, mas sim, é permitido também. Você travar a taxa. A gente vai pagar 15% ao ano, a gente vai pagar 20% ao ano. Essas são as formas de remuneração que interessa você saber, afinal de contas, essa remuneração vai para o seu bolso, ok? Então é importante você saber quais são as formas que você pode ter, tanto nos CRIs quanto nos CRAs. Bom, a gente tem alguns riscos, claro, como todos os investimentos. Risco de liquidez. Não é fácil para o investidor, pessoa física, comprar esses CRIs ou comprar esses CRAs para fazer negociação. Por quê? Você, como não é um gestor, vai ter mais dificuldades de fazer compras e vendas dos CRIs. É por isso que eu sugiro para você investir em CRIs e CRAs apenas através de fundos imobiliários de papéis e fiagros. Porque quando você tem um fiagro, quando você tem um fundo imobiliário de papel por trás, eles têm muito mais facilidade de encontrar vendedores e compradores, ok? Não é fácil para a pessoa física fazer a negociação. Se você quiser comprar por conta própria os CRIs, você pode, mas eu não recomendo, justamente por conta dessa dificuldade da liquidez. E outro risco é o risco de crédito, é claro, os calotes. Então, é muito importante você ter um gestor ali por trás para todos os meses verificar como é que está aquele CRI, se está pagando direitinho, se deu problema, como é que a gente vai resolver essa situação. Então você sozinho não tem tanta munição, não tem tanta musculatura quanto os fiagros e os fundos imobiliários de papéis, dos FIIs de papéis. Eu sempre sugiro, cara, CRIs e CRAs podem ser investimentos muito bons para você, só que tem que ser dentro de um FII de papel e dentro de um fiagro, tá? No caso aqui dos CRIs e dos CRAs, não tem FGC. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre o FGC,
Mas o FGC é aquela proteção do Fundo Garantidor de Créditos caso tenha calote. CRIs e CRAs não têm proteção do FGC. E é por isso que CRIs e CRAs pagam mais do que LCIs e LCAs. Daqui a pouco eu vou explicar LCI e LCA para você, mas LCI e LCA tem o FGC. E pelo fato de ter mais essa segurança, você tem menor rentabilidade. Lembra do gráfico que eu expliquei? Maior risco, maior retorno. Então, os CRIs possuem maior risco. Pelo fato deles possuírem maior risco, eles acabam pagando mais. Eles não têm proteção do FGC. E vale ressaltar um detalhe importante aqui. No caso dos CRIs e dos CRAs, o calote não é culpa da securitizadora. Lembra que eu expliquei qual que é o papel da securitizadora? A securitizadora não é responsável pelos pagamentos. Quem dá calote não é a securitizadora, são os devedores. Então, se aquele pessoal da construtora, lembra que eu falei, os clientes da construtora não realizarem os pagamentos, a securitizadora ela não tem culpa. Ela só fez o empacotamento. E outra coisa também que é importante você saber, caso a securitizadora quebre, o que é raríssimo, né? Mas digamos que a securitizadora é má administrada, isso daí não influencia nos CRIs. O que influencia nos CRIs são os devedores, os clientes lá atrás da construtora, igual eu expliquei para você. Ok? Beleza? Então, esses são os principais riscos dos CRIs e dos CRAs. A tributação deles. Se você for pessoa física, você tem isenção de imposto de renda, tá? Você não vai pagar imposto de renda. Para a pessoa jurídica, caso você invista através da sua empresa, você tem uma empresa de metalurgia, você tem uma siderúrgica, você tem uma oficina mecânica, você tem uma pessoa jurídica e você quer comprar os CRIs, aí você vai ser tributado. Os fundos imobiliários de papéis, os fiagros, não são tributados. Aqui, essa tributação é apenas para empresas que não têm nada a ver com fiagros, com fundos imobiliários. Por exemplo, você tem ali, igual eu expliquei, uma oficina mecânica, uma padaria e resolve usar o caixa do seu negócio para comprar CRIs. Você vai ser tributado. Mas você, como pessoa jurídica, por exemplo, aqui, a Paloma, que está dando oi para a gente, a Paloma vai comprar CRIs, vai comprar CRAS, o Gerson, o Antônio comprou fiagros, o Leandro comprou fundos imobiliários de papel, não tem o imposto de renda, tá? É isento de imposto de renda. Pessoal, até agora, eu já falei meia hora aqui, essa parte inicial do nosso bate-papo. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu prosseguir? Porque a aula não acabou ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora é o momento. Tranquilo? Posso passar? Tô vendo aqui que a última mensagem que chegou é da Paloma. O Luan pergunta se eu vou explicar o CDI. CDI, Luan, ele não é um investimento. CDI é uma métrica de rentabilidade, tá? O CDI, na prática, Luan, o que que é? Ele é o certificado de depósitos interbancários. Então, os bancos, todos os dias, eles emprestam dinheiro entre os bancos, tá? É muito comum fechar um dia um banco precisando de dinheiro por causa das operações, não significa que ele vai quebrar. Não interprete mal, isso é muito comum. Tem dia que o Itaú pede dinheiro emprestado para o Bradesco para fechar, no outro dia ele devolve. No outro dia é o Bradesco que pede para o Itaú, é normal. Só que como tudo na vida, né, os empréstimos possuem uma taxa. E o CDI é essa taxa. E na prática, o CDI é idêntico à Selic. Então nós temos a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central, né, toda essa polêmica que a gente está vendo, do Roberto Campos Neto, com o Lula quer que abaixe, o Roberto Campos Neto está baixando, mas está baixando não na intensidade que o governo quer. Isso é definido pelo Banco Central. Na reunião lá do cupom, eles decidem, né? A taxa Selic é 10, é 15, é 20. O CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários, que
É a taxa que os bancos cobram entre eles. E é igualzinho a Selic, tá? Então o CDI não é um investimento, ele é uma métrica de rentabilidade, que é basicamente essa taxa cobrada nos depósitos interbancários, que o Itaú faz para o Santander faz para o Banco do Brasil faz para o Bradesco, e todo mundo empresta dinheiro entre eles. Ao final de cada dia é muito comum isso acontecer, eles cobram uma taxinha. No outro dia, o banco devolve o dinheiro com essa taxinha embutida dos juros, tá? O Gerson fala, com base nisso, na conjuntura, o CRI de empresas que fazem o Minha Casa Minha Vida podem ser uma boa oportunidade? Depende muito qual que é a empresa, né? Porque construtoras que fazem Minha Casa Minha Vida tem um monte no Brasil. E vale ressaltar, pessoal, que CRIs não são apenas as empresas da bolsa que podem emitir. Empresas que não estão na bolsa também podem emitir. Então imagine o seguinte, Gerson, a MRV, que por sinal a MRV tem CRIs, é uma empresa gigantesca, negociada na bolsa, tal. Mas uma construtora bem inferior à MRV, uma construtora que não tem a mesma musculatura, também pode emitir CRIs. Então, quando você fala assim, pode ser uma boa oportunidade esses CRIs, depende muito quem está por trás. Porque você imagina o seguinte, a MRV tem lá os seus clientes, esses clientes, eles compraram os imóveis e tal, e aí, como é que vai ser esses pagamentos, tá? Qual que é a capacidade de crédito? Quanto que vai ter ali do subsídio do governo? Então, uma série de perguntas que tem que ser feitas antes de dizer, não, é uma oportunidade para todos. Isso, inclusive, é o trabalho do gestor, o gestor do fundo imobiliário de papel, que faz essa análise, porque o trabalho dele é justamente fazer isso o dia inteiro. Ele vai dar uma olhada no balanço daquela construtora, vai ver a origem daqueles créditos, se tem garantias, se as vendas que foram feitas pela Minha Casa Minha Vida, a documentação está toda correta ou não, foi tudo feito, né? Mal e porcamente. Então, esta análise cabe ao gestor do fundo imobiliário de papel para não entrar em cilada. Esse é o trabalho dele. Escolher CRIs que tenham garantias e que tenham uma boa capacidade de pagamento. Beleza, Gerson? O Luan fala por que o CDI é usado como métrica e como isso nos traz rendimentos. Então, ele é utilizado porque, para pensar, o Luan, se ele é a mesma coisa que a taxa Selic, ele acaba sendo uma boa métrica para você comparar, né? E até para você colocar um parâmetro. Então, os empréstimos que a gente viu. Imagina o seguinte: você vai emprestar dinheiro para o governo. O governo não cobra taxa Selic quando você vai comprar lá o Tesouro Selic, não é isso o rendimento, né? A taxa Selic. O cara que tem mais capacidade de crédito no Brasil é o governo, porque é o único que pode criar dinheiro do nada para pagar as dívidas. Nenhuma outra empresa pode fazer isso, só o governo. E o governo também pode, com uma canetada, ganhar dinheiro, que é aumentando a arrecadação. Nenhuma empresa pode dar uma canetada e criar dinheiro. Então, levando isso em consideração, quem tem mais capacidade de crédito no Brasil é o governo federal, porque ele tem essas cartas na mangas que ninguém mais tem. Então, imagine o seguinte: você vai emprestar o dinheiro para o governo está te cobrando 13% ao ano. Ok. Não faz sentido você emprestar dinheiro para uma empresa, sendo que o risco dela é maior que o governo, e você receber menos. Imagine que a empresa vai te pagar 10% e o governo está pagando 13%. Ué, o risco da empresa é maior que o governo, ela tem que pagar mais. Então, o que acontece nesse caso? Você sempre vai ver que os CRIs é CDI mais alguma coisa. CDI mais 3%, CDI mais 5%. Porque se não tivesse esse a mais, ninguém compraria. Todo mundo só ficava no Tesouro Selic. Claro, tem menos risco. Por que eu vou me arriscar aqui emprestando dinheiro para uma construtora? Beleza? Bom, eu vi que chegaram mais perguntas. Eu vou responder todas, beleza? Fiquem tranquilos, mas eu vou dar prosseguimento aqui no nosso bate-papo. LCIs. Olha, mudou a letra, hein? A gente está falando de CRIs e CRAS. LCI e LCA é muito mais fácil de você, como pessoa física, investir, porque é um banco que está por trás. No caso dos CRIs e CRAS, são empresas que venderam os seus créditos, entra a securitizadora, coloca num pacote, e ali os fiagros compram, os fundos imobiliários de papel compram, e é assim que eu sugiro que você invista em CRIs e CRAS, através de fiagros e através de FIIs de papel. No caso das LCIs e LCAs, você pode investir direto,
através da sua conta na corretora, na XP, no BTG, no Banco Inter, no Nubank, não importa. Todos eles oferecem tanto LCIs quanto LCAs. E qual que é a diferença? Bom, a LCI, ela é uma letra de crédito imobiliário, ou seja, um título de renda fixa que também tem como lastros financiamentos imobiliários que foram feitos por um banco. Então, ali atrás, você lembra que a gente falou de construtoras, de incorporadoras? Aqui é banco. Então, o banco, ele vai fazer empréstimos de financiamento imobiliário e o que ele faz para captar o dinheiro? Emite essas LCIs. Então, quando você compra uma LCI, você está emprestando dinheiro para o banco e não para uma construtora e não para uma incorporadora, igual eu expliquei agora. É para o banco, ok? Então, o BTG tem LCI, o BTG tem LCA, e quando você compra uma LCI lá do BTG, ele vai pegar aquele dinheiro e emprestar para empresas do mercado imobiliário. Beleza? Então, isso é LCI, tem um banco por trás. Igual eu estou mostrando aqui, ó. Ó, presta atenção no desenho. A empresa quer construir um empreendimento e pede dinheiro ao banco. O banco empresta o dinheiro para essa empresa e, como garantia, fica o imóvel. Beleza. Aí o que o banco faz? Aqui no número 3, ele emite essa LCI com o lastro que foi nessa alienação dada como garantia, que foi o imóvel, né? Por essa empresa que pediu o empréstimo. E o investidor compra essa LCI que serve como funding para novos empréstimos bancários. Ou seja, no final do dia, você está emprestando dinheiro para o banco para que o banco possa emprestar para essas empresas aqui do setor imobiliário. Isso é LCI. Você percebe que tem a diferença para os CRIs? Nos CRIs a gente não tem a intermediação do banco. Aqui nós temos a intermediação do banco. A intermediação das CRIs é feita pela securitizadora. Aqui tem um banco no meio da jogada. Essa é a diferença entre CRIs e LCIs e essa é a diferença entre CRAs e LCAs. Porque a LCA é igualzinho a LCI, assim como o CRA é igualzinho o CRI. Só que a diferença é o lastro, né? Então, no CRI o lastro é imobiliário, no CRA o lastro é o agro. Aqui a LCI é o banco que pega o teu dinheiro para emprestar para empresas do setor imobiliário. LCA, você empresta o dinheiro para o banco e ele empresta para o pessoal do agronegócio. A grande diferença entre esses investimentos, igual eu falei, é a securitizadora lá nos CRIs e CRAs e aqui nos bancos, ok? Então, isso daqui é muito importante, é por isso que eu deixei destacado em amarelo. São lançados pelos bancos, LCIs. Você empresta dinheiro para eles emprestarem para o setor imobiliário. São lançadas pelos bancos as LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Você empresta dinheiro para o banco emprestar para o agronegócio. Como nós temos um banco no meio, é por isso que eles têm FGC. Nas CRIs e nos CRAs, nós não temos um banco no meio. E você vai ter uma rentabilidade maior nos CRIs e nos CRAs. Aqui, como nós temos um banco no meio, você tem a garantia do FGC. Assim, quando você empresta dinheiro para o banco comprando uma CDB, aqui o CDB, LCI, LCA, dinheiro em conta corrente, tudo que foi relacionado a banco sempre tem o FGC. Só que acaba pagando uma rentabilidade menor, justamente porque você tem aqui mais garantia. Em caso de quebra do banco, você vai receber ali o seguro de até R$ 250 mil. Então, como tem mais segurança, você acaba tendo menor rentabilidade. Tenha em mente que eu deixei destacado em amarelo. LCI e LCA tem garantia do FGC. Então é por isso que fica mais fácil de você investir por conta própria na sua corretora, em LCIs, em LCAs. Mas eu não sugiro você investir por conta própria em CRIs e CRAs. Compre esses investimentos através dos FIAGROS, através dos fundos imobiliários de papel, que é muito mais seguro, ok? As formas de remuneração da LCI e LCA é igualzinho das formas de remuneração do CRI e do CRA. Nós temos lá taxa fixa, nós temos CDI mais alguma coisa, nós temos taxa pré-fixada mais a inflação, igualzinho eu expliquei. As formas de remuneração dos CRIs, dos CRAs, LCI, é as mesmas formas, tá?
temos a opção de pré-fixado, tem a opção de atrelado à inflação, atrelado ao CDI, isso daqui não tem diferença. Assim como também não tem diferença a tributação. As LCIs e LCAs também são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Mas, se você for investir através da sua empresa, você pode ser um empreendedor que tem o caixa ali da sua empresa, aí não é isento nesse caso. Para a pessoa jurídica, tem essa tributação igual você está vendo na tela, né? Quanto mais tempo você deixar o investimento, menor vai ser a alíquota de imposto. Deixou pouquinho tempo, 22,5% de imposto de renda, deixou mais tempo, chega até 15%. Né? Quanto mais você deixa, menos você paga de imposto. Em relação às LCIs e às LCAs, alguém ficou com alguma dúvida até agora? Sim, Gerson, as empresas, elas vendem esses recebíveis para securitizador, igual eu expliquei, né? Então a MRV vende o direito de receber, ao invés de ter que esperar, né? Ela fala, não, ela chega na securitizadora e passa esses direitos para a securitizadora com deságio. Pessoal, você vai vender direito a receber no futuro, é claro que você não vai receber o valor cheio hoje. Então, digamos, Gerson, que um exemplo aqui, a MRV tem 10 milhões de reais em recebíveis, que ela vai receber nesse ano, no ano que vem, no próximo ano, e aí vai. Né? Ninguém vai pagar 10 milhões que vai demorar para receber 10 milhões à vista. O pessoal faz um desconto. Eles falam para a MRV, ó, você vai receber à vista hoje 8 milhões, certo? Você tem aí 10 milhões de crédito, a gente adianta para você 8 milhões hoje, na tua conta. Então, essa diferença aí acaba ficando com os investidores. Tá? Quem vai receber cheio são os investidores. E as empresas podem, sim, estar fazendo esse processo de securitização. Tanto as empresas imobiliárias, através dos CRIs, quanto as empresas do agronegócio, através dos CRAs. Beleza? O Sam fala, a vacância física estando em 0%, não significa que a vacância financeira vai ser 0%. Vamos lá, Sam. O que era a vacância física? A vacância física é quantos metros quadrados você tem e quantos efetivamente estão ocupados. Agora, a vacância financeira é o quanto que você ganharia se tivesse tudo sendo cobrado direitinho, sem nenhum desconto, sem nenhuma carência, sem nenhum benefício para os inquilinos. Então, sim, pode acontecer de você pegar um fundo imobiliário que está com todos os metros quadrados alugados, mas a vacância financeira exista. Por quê? Porque eles concederam descontos, eles deram benefícios, eles deram carências. Não, você começa a pagar aluguel só a partir do terceiro mês. O imóvel está lá, ele está alugado, mas o dinheiro não está entrando naquele caso porque ele deu uma carência para motivar o inquilino a fechar o contrato 3 meses sem pagar aluguel. Pode acontecer. Pode acontecer do aluguel ser 10 mil reais por mês e ele fala, não, eu faço por 9 mil reais por mês. Então, o imóvel ele está alugado. Não temos vacância física. Mas ele está recebendo tudo que ele poderia receber de aluguéis? Não, porque ele não está cobrando o valor cheio. Ele deu desconto, ele deu carência, deu benefício aqui e tal. Então isso pode acontecer, tá bom? O Jean pergunta: LCI e LCA rendem menos do que CRI e CRA? Sim, LCI e LCA rendem menos do que CRI e CRA. Por quê? Porque tem mais risco o CRI e o CRA. O LCI e LCA tem a garantia da FGC, o CRI e o CRA não tem a garantia da FGC. LCI e LCA tem um banco que faz a intermediação. Então, se estourar a bucha lá, o banco, pega um banco grande aí, Itaú, Bradesco, BTG, o banco não vai quebrar e você não vai ter grandes problemas, né? Agora, o CRI e o CRA é muito mais fácil dar a inadimplência. E até mesmo se você pegar o pior cenário possível, já, de um banco vir a quebrar, você tem aquela garantia de 250 mil reais. Então, levando tudo isso em consideração, é por isso que o mercado ele sempre coloca a rentabilidade da LCI e LCA abaixo da rentabilidade dos CRIs e dos CRAs. E por isso que eu sugiro que sempre compre CRIs e CRAs através de FIAGROS e FIIs de papéis, porque aí você consegue mais diversificação. Dentro de um FII de papel, você pode ter lá
30, 40, 50 CRIs. Se 3, 4 der problema, tem um monte de outros que não dão. E a mesma coisa Fiagro. Ao invés de você comprar um único CRA, você compra um Fiagro que tem 15, 20 CRAs lá dentro. Então, se der problema em 2, 3, os outros 17, os outros 18 não dão. E isso traz mais segurança para você, tá? Varia muito, Gerson. O Gerson pergunta a diferença da proporção dos rendimentos. Sabe o que varia? Já não tem assim um padrão, 50% a mais. Sabe por quê? Para pensar comigo o seguinte, Gerson. Uma LCI emitida pelo Bradesco, pelo Banco Itaú, comparada a uma LCI emitida por um banco bem pequenininho. Quem que tem que pagar mais rendimentos? O banco pequenininho, né? Porque senão ninguém vai dar o dinheiro lá para ele usar, né? Então, varia demais. Você pega uma empresa super consolidada, como a gente viu ali o caso da MRV, é uma empresa gigantesca, todo mundo conhece MRV, musculatura enorme, né? Tem um monte de ativos do seu patrimônio, não é uma construtora qualquer, né? Inegavelmente não é. Então, ela vai conseguir pagar uma remuneração de um CRI bem menor, justamente porque ela tem muito mais garantias, muito mais musculatura financeira, do que uma construtora que está longe de ser uma MRV. Então, essa proporção nos rendimentos varia muito. Pra você ter uma ideia, Gerson, eu já vi LCI pagando 78% do CDI, o que é uma remuneração inferior ao que você conseguiria, por exemplo, no Tesouro Selic, né? Mas tudo bem, tem que levar em consideração que o Tesouro Selic tem imposto de renda, a LCI não tem, mas é uma remuneração, convenhamos, baixa, né? Pois bem, e eu já vi CRI pagando, era inflação mais 18%. Agora, eu já vi CRI pagando CDI mais 1%. Você percebe que é uma variação gigantesca, que você encontra um monte de coisa. Assim como a gente já viu LCIs de bancos pequenos, né? LCIs e LCAs, que pagam acima do CDI e pagam um valor bom acima do CDI. Então, o que mais vai contar aqui é quem está por trás, qual é o banco por trás da LCI, da LCA. É um BTG? É um Bradesco? É um Santander? É um Banco do Brasil? É um Itaú? Pode esperar rentabilidades menores, porque são bancos gigantescos. É um banco pequenininho, uma fintech, pode esperar rentabilidades maiores, porque tem mais risco. E a mesma coisa dos CRIs e CRAs. Você vai pegar uma baita empresa, você pega as empresas de shoppings, elas têm CRIs também, né? Tudo que é relacionado ao mercado imobiliário pode emitir CRI. Cara, você tem empresas de shoppings negociadas na bolsa que tem inúmeros shoppings valiosos, gera muito dinheiro de fluxo de caixa, elas vão pagar pelos CRIs dela uma rentabilidade bem pequenininha. Agora, você pega, por exemplo, os CRIs que nós temos lá naquele fundo imobiliário Pimentinha, que eu já falei para vocês, que é o HCTR. Dá uma olhada na rentabilidade dos CRIs lá. É bem alta. E por que é bem alta? Porque tem bastante risco, tá? Beleza? Tamo junto, Sam. Obrigado, Sam. Vamos ver aqui a pergunta do Léo. Rob, se uma LCI é emitida pelo Itaú e se o Itaú quebrar, é possível que você, cliente, não receba até 250 mil de garantia da FGC, pois o Itaú é gigante. Se ele quebra, o FGC terá perfeita pergunta. Então, se acontecer uma quebra do Itaú, o que, cara, eu não consigo imaginar nem nos próximos 20, 30 anos, né? Que o Itaú é muito lucrativo e tem muitos ativos. Se o Itaú chegar ao ponto de quebrar, o menor dos problemas vai ser a LCI. Porque se o Itaú quebra, a economia brasileira como um todo vai ralo abaixo. O mesmo vale para um Banco do Brasil, o mesmo vale para um Bradesco. São bancos que têm seus tentáculos em todos os setores da economia brasileira. Todo mundo tem alguma coisa lá. Então, sim, Léo, se o Itaú quebrar, assim como se o Banco do Brasil quebrar, o FGC não tem dinheiro para cobrir todos. Você está coberto de razão. Agora, imaginar que o Itaú venha a quebrar, ainda mais com os resultados que ele tem,
acaba sendo mais um exercício nosso aqui, né, do que poderia acontecer, do que realmente pode vir a acontecer, né. Agora, deixar claro, Léo, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, se esses bancos gigantescos quebrar, qualquer um deles, o FGC não tem dinheiro para pagar todos, porque a partir do momento que um banco desses quebra, vai é muita coisa, né. Não tem como nenhum seguro cobrir tudo o que seria necessário caso um Itaú quebre, nenhum seguro, tá, não tem. Então o FGC até hoje, as quebras de bancos que teve aí no Brasil, a gente teve 2 aí no começo desse ano, ah, agora me falha a memória. Vocês veem, né, eram bancos bem pequenos, eram instituições financeiras bem pequenas. Acho que uma era BRK, se não me falha a memória, uma instituição financeira se chamava BRK, e a outra acho que era Crediporto, uma coisa assim, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, enfim, as 2 quebraram e o FGC tinha dinheiro para garantir todos os investimentos dessas empresas que acabaram quebrando. Agora, um Itaú, aí não tem, mas nenhum seguro do mundo tem dinheiro suficiente para cobrir uma quebra do Itaú, tá? Tem que jogar limpo aqui. O FGC fica sob responsabilidade de quem? Consegue atender a vários casos de quebra? Eu acabei respondendo essa pergunta aí do Robson Godinho, né? Então, a gente teve 2 quebras no começo desse ano e uma delas até tinha bastante investidor, viu, Robson? Agora, o FGC conseguiu cobrir tranquilamente, tá? Porque eram 2 instituições financeiras pequenininhas, mas igual eu falei agora para o Léo, né? Se você pegar uma instituição grande, e isso não vale só para o Brasil, tá, pessoal? Se, por exemplo, imagine nos Estados Unidos, o JP Morgan quebrar, o seguro deles não vai conseguir cobrir, porque o JP Morgan é simplesmente o maior banco do mundo. Não tem dinheiro para cobrir tudo isso. Não tem. E é por isso que daí entra o governo, faz negociação. O caso, por exemplo, Robson, que a gente viu na Suíça agora. O que aconteceu com o Credit Suisse? Nós tínhamos 2, o Bradesco e o Itaú da Suíça, é o UBS e o Credit Suisse. Aí imagine que o Itaú dos caras lá quebrou que o Credit Suisse, né? Cara, o governo se meteu no meio, chegou para o UBS e falou assim: olha, a gente vai botar dinheiro e você vai comprar esses caras, porque você não pode deixar um banco, entre aspas aqui, um banco como o Itaú da Suíça quebrar, né? Então é por isso que a gente vê, igual aconteceu nos Estados Unidos, lá em 2007, 2008. Eles deixaram quebrar um, depois eles viram que os outros iam quebrar, eles tiveram que fazer várias negociações, senão realmente aquela vez a economia mundial ficou sob risco, sem sombra de dúvidas, né? Por isso que daí o governo obrigou os bancos americanos a comprar outros bancos, senão ia ter um fim trágico. O Lehman Brothers era um banco grande, mas ele não era um Bank of America, ele não era um JP Morgan, era um banco grande, tá? Mas não era o top dos top dos top, não era o Itaú dos Estados Unidos e também não era o Bradesco dos Estados Unidos, não era o Banco do Brasil dos Estados Unidos, que seria o Bank of America, né? Não era. Mas não significa que ele era pequenininho. Nesse caso do Lehman Brothers, não sei se vocês ficaram sabendo, mas os investidores que tinham investimentos garantidos pelo FGC dos Estados Unidos no Lehman Brothers, eles não perderam nada, porque o governo garantiu e os outros bancos ali acabaram fazendo com que todo mundo que tivesse investimento garantido pelo FGC fosse recuperado o dinheiro, tá? É claro que quem tinha ações do Lehman Brothers, as ações não valiam nada, mas é diferente você investir em renda fixa e investir em ações. Ações, não importa, em qualquer lugar do mundo. Quando você compra uma ação, se a empresa quebrar, você perdeu o dinheiro que você colocou na ação. Porque quando você compra uma ação, você vira sócio. Quando você empresta o dinheiro para um banco, comprando uma renda fixa dele, né? Você é credor. É diferente. O credor tem direitos e deveres diferentes do sócio. O sócio, se a empresa quebrar, ele não pode pedir FGC, ele não pode pedir garantia, porque é o risco de você ser sócio. Agora, quando você é credor, e você tem ali uma renda fixa no banco, sim. Aí você pode acionar o FGC, tá?
Bom, agora eu vou explicar para vocês os FIINFRAs. Tudo que você viu até agora é muito parecido com o que você vai ver em relação aos FIINFRAs aqui de debêntures. A empresa, quando ela precisa de dinheiro, o que ela pode fazer? Ela pode aqui ir bater na porta de um banco, né? E o banco, ele pode fazer o quê? Ele pode emprestar para a empresa. Então aqui é você, investidor, você empresta o seu dinheiro para o banco através de uma CDB, né? E o banco, por sua vez, vai pegar o dinheiro que você emprestou para ele e emprestar para uma empresa. A empresa vai lá pagar 20% ao ano para ele e o banco vai lá e te paga 13%, 14% aqui no CDB. Essa diferença ele embolsa para ele como lucro, beleza? É assim que funciona a captação de dinheiro normal. Você vai, compra um CDB do Itaú, do Bradesco, do XP, do BTG, tanto faz, e aí, por sua vez, esses bancos emprestam para as empresas. A empresa, quando ela for pagar, o banco pega uma parte da grana para ele e a outra parte ele devolve para você, investidor. É assim que funciona a captação tradicional. A captação por debêntures tira o banco da jogada. Então, você, investidor, vai emprestar diretamente o dinheiro para a empresa. Você vai emprestar o seu dinheiro para a Petrobras, você vai emprestar o seu dinheiro para a Vale, você vai emprestar o seu dinheiro para a Ambev, para quem você quiser das empresas aí. Não temos a figura do banco aqui no meio. Então, se nós não temos a figura do banco nas debêntures no meio, já saiba que não tem garantia do FGC, ok? Debêntures nada mais é do que você se tornar credor de uma empresa, você emprestar dinheiro para a empresa. Quando você compra, como eu falei agora há pouco, quando você compra ações, você se torna sócio. Quando você compra debêntures, você se torna credor, tá? Ah, Rob, mas por que as empresas elas vão preferir pegar dinheiro através de debênture do que bater na porta de um banco? É a mesma coisa lá atrás dos CRIs e dos CRAs. Nem sempre compensa você pegar dinheiro emprestado com o banco. Às vezes ele nem quer emprestar para você. Às vezes ele quer emprestar, mas a taxa de juros que ele está pedindo é muito alta. Então você vai buscar uma outra forma de pegar o dinheiro, por exemplo, através das debêntures. Então as debêntures, geralmente elas são utilizadas porque elas custam mais barato do que pegar empréstimo junto com os bancos. Não é uma regra fixa. Tem momentos que vale mais a pena pegar empréstimo com o banco, e aí eles não vão atrás de debênture. Tem momentos que vale mais a pena a debênture, e aí eles vão atrás das debêntures. Agora, tem uma coisa chamada debênture incentivada no Brasil. O que é debênture incentivada? Apenas as empresas que são de interesse, dos segmentos de interesse do governo podem emitir. E quando eu digo interesse do governo, é que o governo quer que aquele setor se desenvolva, como, por exemplo, infraestrutura. Então, as empresas de infraestrutura, elas podem emitir essas debêntures chamadas debêntures incentivadas para captar recursos aí dos investidores, para que elas usem exclusivamente para financiar projetos de infraestrutura. Então, como o governo tem interesse, quando eu digo governo, pessoal, é o governo, o Estado brasileiro de modo geral, independentemente de quem está no poder, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Temer, se é o Fernando Henrique Cardoso, se é a Dilma, não importa. O Estado brasileiro, de modo geral, tem interesse em projetos de infraestrutura, porque a infraestrutura no Brasil não é uma das melhores. E ele não tem dinheiro para fazer as obras sozinho. Então, ele fez uma lei trazendo a figura das debêntures incentivadas. É por isso que o nome, inclusive, é debênture incentivada, porque o governo incentiva você a investir nisso daqui. E como é que ele incentiva você? Ele tem a isenção do imposto de renda para os rendimentos e também para o ganho de capital. Tanto é que os FIINFRAs, eles não têm cobrança de imposto de renda nos rendimentos que você recebe e também não tem cobrança de imposto de renda quando você eventualmente vende as cotas. A nossa aula de tributação não é hoje, é a próxima. Mas o que eu posso adiantar para você é o seguinte: rendimentos de FIAGROS, FIINFRAs, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos,
são isentos de imposto de renda. Você nunca vai pagar imposto de renda sobre os dividendos. Mas se você for fazer um trade, vai vender as cotas com lucro, você vai pagar imposto de renda nos fiagros, você vai pagar imposto de renda nos fundos imobiliários. O que é ganho de capital? Né? É você comprar, por exemplo, uma cota a R$100 e vender ela a 200. Veja que eu não estou falando de rendimentos, estou falando de ganho de capital. Se você nunca vender, só vai construindo patrimônio para ganhar renda passiva, você não paga nada. Agora, se você eventualmente quiser vender com lucro, você vai pagar nos fiagros e nos fundos imobiliários. Mas os FIINFRAs, pelo fato de serem incentivados pelo governo, independentemente de quem esteja como presidente, se é Bolsonaro, isso daqui valia, agora que é o Lula, isso daqui também vale, o Temer também vale, não muda isso. Você não paga imposto de renda tanto sobre os rendimentos quanto o ganho de capital. Então, se você quiser vender uma cota de um FIINFRA com lucro, o lucro vai 100% para o seu bolso. E isso, quem fez essas regras foi o próprio governo brasileiro. Essas são as regras do jogo. Tá? Então, os FIINFRAs, eles são incentivados. As debêntures é o que os FIINFRAs compram. Se você for olhar os FIINFRAs, dentro eles têm debêntures incentivadas de projetos de portos, projetos de rodovias estaduais, projetos de rodovias não é nacionais, as BRs, tem tudo. Tem iluminação pública, tem transmissão, tem geração de energia, transmissão de energia, geração de energia, distribuição de energia. Tudo que for relacionado à infraestrutura é possível emitir debêntures incentivadas e os FIINFRAs podem comprar essas debêntures incentivadas. A rentabilidade deles é bem interessante e tem essa vantagem de você não precisar pagar imposto de renda nunca. Então é mais um ponto positivo ali que vale a pena você utilizar isso a seu favor para uma carteira bem diversificada. Continuando aqui, a gente tem a figura das permutas. Isso daqui você vai encontrar também nos fundos imobiliários de papel. E eu vou explicar rapidamente porque não são todos os fundos imobiliários de papel que tem, mas existem, e inclusive o MXRF11 tem essas permutas e eu acho legal você saber como que funciona. O que é permuta física? Imagina o seguinte, uma construtora ela quer comprar um terreno e ela quer construir um imóvel naquele terreno. Isso daqui é muito comum acontecer, com certeza na tua cidade acontece isso, é garantido que na tua cidade acontece isso. Não importa onde você mora no Brasil, toda cidade tem isso. A construtora ela quer comprar um terreno para construir um imóvel, um prédio, qualquer coisa. Só que ao invés de pagar em dinheiro ao proprietário do terreno, até para ela não ficar descapitalizada, ela oferece para o proprietário daquele terreno unidades da construção quando ela ficar pronta. Com certeza isso acontece na tua cidade. Então tem um terreno lá de um tiozão, de um senhorzinho. Aí a construtora chega e fala: olha, a gente quer comprar o seu terreno, mas a gente não vai pagar em dinheiro. A gente vai dar para o senhor 2 apartamentos como pagamento quando ficar pronto o imóvel. Isso é uma permuta física. Isso é uma permuta física. É muito tradicional isso no Brasil. A permuta financeira é o que acontece nos fundos imobiliários de papel. É uma das opções que tem nos fundos imobiliários de papel. O MXRF tem permutas dentro do seu patrimônio. A construtora, ela quer comprar um terreno, só que ao invés de chegar para o proprietário e oferecer, olha, quando eu construir, ficar pronto, eu te dou 2 apartamentos prontinhos para o senhor como pagamento, a construtora, nesse segundo caso, ela vai direto conversar com o MXRF11, com outro fundo imobiliário de papel, e fala, olha, eu quero comprar aquele terreno. O MXRF vai, compra o terreno para a construtora, e quando a construtora for vendendo os imóveis, uma parte dos pagamentos vai para pagar o MXRF11. E aqui é até importante ressaltar que não é, eles não dividem por unidades, tá? Porque o que aconteceria? Desalinhamento de interesses. Imagine que o MXRF11 vai lá, compra o terreno para a construtora,
E aí a construtora, ela vai vender aquelas unidades que o dinheiro vai para ela. Certo? Claro que ela vai querer vender primeiro os imóveis que ela tem 100% de participação. E aqueles imóveis que são como pagamento do MXRF, ela vai deixar para depois. Vende se der. Sabendo disso de antemão, o que os fundos imobiliários de papel fazem? É um percentual. Então, qualquer unidade que seja vendida, qualquer venda que aconteça, um percentual vai direto para pagar o MXRF11. Então, aí você tem um alinhamento de interesses. No primeiro caso ali que eu falei, né? Se você fosse pegar unidades daquele empreendimento, cara, com certeza os vendedores ali da construtora, da corretora imobiliária, o primeiro querer vender os imóveis que são da construtora para depois vender os que são do MXRF11. Então, a permuta financeira é um instrumento interessante, é um instrumento legal, ok? E tem uma remuneração boa. Mas tem risco, né, pessoal? Imagine, por exemplo, que essa construtora que fez a permuta tenha dificuldades para vender. Se ela tiver dificuldades para vender o imóvel quando pronto, não vai entrar dinheiro para o MXRF11. É por isso que o gestor, quando ele vai fechar uma permuta financeira, tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Muito bem o que ele está fazendo. Conhecer o empreendimento, conhecer quem é a construtora, né? Entender se aquele imóvel vai ter mesmo demanda do mercado para fazer a compra, ok? Então, é isso daí que eu acabei de explicar para você de forma detalhada aí na tela, né? MXRF11 e a construtora fecharam o acordo, o MXRF11 foi lá e comprou o terreno que a construtora queria. Aí tem a questão de ter projeto aprovado pela prefeitura, órgãos, essas coisas burocráticas. A empresa, enfim, consegue fazer o lançamento e começa a vender. Então, toda vez que tiver uma venda, uma porcentagem vai direto para o bolso do MXRF11, justamente para pagar a permuta financeira. Então, essas são as duas diferenças aqui, ó, entre permuta física e permuta financeira, beleza? Isso aqui é importante. E como é que funciona a correção, né? Até o momento das entregas das chaves, as parcelas são corrigidas pelo INCC, que é o Índice de Inflação da Construção Civil no Brasil. Após a entrega das chaves, o comprador vai até o banco e financia o resto. É quando o cara vai procurar a Caixa Econômica para fazer o financiamento imobiliário. Então, até o momento das entregas da chave, as parcelas estão sendo corrigidas pelo INCC e vai caindo gotinha por gotinha ali na conta do MXRF11. Só que quando o cara recebe as chaves, ele vai até. É mais comum ir na Caixa, né? Mas ele pode ir na Caixa, no Bradesco, no banco que ele quiser e financiar o resto que está faltando. E aqui que entra a pancada de grana na conta do MXRF11. Vou até colocar para você o desenho. Aqui, ó. Olha o desenho aqui, ó. Rentabilidade típica dos investimentos de permuta financeira. Então, igual eu expliquei, aqui nós temos o lançamento, aí passa mais ou menos 6 meses início da obra, e aí você tem o período de construção, que geralmente demora 3 anos. Durante todo esse período grandão aqui, ó, do lançamento até você ter o habite, é apenas 20% do fluxo do dinheiro. Então o MXRF11 vai recebendo, claro que ele vai receber, mas é 20%. A pancada vem aqui, ó. A pancada, 80% aqui, ó. O cara recebeu as chaves, tem o habite e tudo mais. O que é habite, tá, pessoal? É a formalização da conclusão da obra. Então o cara recebe aqui as chaves, justamente no habite. Então aqui ele vai conversar com a Caixa, fazer o financiamento e consecutivamente é aqui que tem o repasse do dinheiro, tanto para a pancada, né? Tanto para a construtora quanto para o MXRF11 que fez essa permuta financeira. Então é muito importante você entender como que funciona a permuta, que é um pouco mais complexo, é verdade, mas agora com os desenhinhos e eu explicando para você, fica muito mais fácil o entendimento. Ok? Beleza? Todos isso daqui são coisas bem interessantes, que aumentam a rentabilidade. Ó, rentabilidade típica das permutas é índice da construção civil mais 13% ao ano. É uma rentabilidade bem interessante, né? Não é uma rentabilidade pouca, não.
É claro, tudo isso tem que estar dentro de um contexto maior, né, um contexto de diversificação da carteira. Então, a gente tem o MXRF11 que tem essas permutas, sem problemas. A gente tem uma série de outros investimentos para diversificar com fiagros, FIINFRAs, fundos de tijolo, igual eu ensino para você fazer, tá? O que eu faço com o meu dinheiro é o que eu ensino você fazer também para você não ter grandes problemas. Vamos responder mais perguntas? Vamos ver aqui as perguntas que chegaram. Aqui é o Sam, acho que eu já tinha visto, né? O Sam, eu acho que eu já tinha visto, beleza, entendi. Deixa eu ver aqui o Léo. Deixa eu voltar aqui para aparecer tudo. Aqui, beleza. Essa daqui eu já respondi também do Léo, do Robson eu já respondi também. Deixa eu ver o que o Sam falou. Rob, tu acha arriscado comprar só fundos imobiliários que a cota custa pouco? Para quem é iniciante, depois de um tempo comprar os fundos que a cota é mais caro? Não, não. Veja, Sam, para quem está começando, você não vai conseguir ter uma carteira diversificada em um único dia, certo? Então, quem está começando é normal não ter uma carteira diversificada. Não tem problema você começar comprando lá os fiagros que custam menos de R$ 10, ou até o próprio MXRF11, que a gente estava falando até agora, ele custa menos que R$ 10. Não tem problema começar por eles. Mas o que eu peço para que os outros meses você faça é não ficar só comprando eles. É você comprar outros fundos imobiliários, igual eu expliquei, de galpões logísticos. Mesmo que você consiga comprar uma cota, Sam, é melhor. Né? Então você fala, Rob, eu tenho esse mês R$ 200. Cara, então você vai pegar aqueles R$ 200, não vai comprar os mesmos fundos imobiliários que você já comprou lá, os fiagros que eu expliquei aqui, que custam menos de 10 a cota. Usa esse dinheiro, nem que você consiga comprar uma cota ou duas cotas, para você comprar um de shopping center, para você comprar um de galpão logístico, para você aos pouquinhos ir diversificando. Você pode começar com fiagros que custam menos que R$ 10? Pode. Pode começar com fundos imobiliários de papéis que custam menos que 10? Pode, mas não fica só neles. É só um começo, primeiro passinho, mas não fica só neles, ok? Se pudesse escolher para você, eu sugiro começar com fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de shopping centers. Mas se você quiser ir por outro caminho, começando com fiagros, tá, ok, eu compreendo. Mas não fica só neles, tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal, nesse trecho? Eu acho que não, essa daqui é do Sam, foi a última que chegou para mim. Então, enquanto não chega mais, só vou tomar mais uma aguinha antes de prosseguir aqui o nosso bate-papo. Agora, como analisar um relatório de fundo imobiliário de papel, que é muito semelhante ao que a gente vai ver aqui para você analisar o fundo imobiliário de papel, FIINFRA, FIAGRO, porque você percebeu que no fundo a gente está falando de empréstimos, né? Tudo aqui é relacionado a empréstimo. Então, tem algumas diferenças, é claro que tem, mas a essência acaba sendo a mesma. Por que eu coloquei um xizinho ali? Porque essa é a forma que a maioria das pessoas equivocadamente fazem para analisar. Elas olham aqui, ó, quanto que ele paga? Ele paga 1,13. Ele paga 1,35. Tá. Quanto que dá isso por mês? Dá 1,45 ao mês. Dá 1,22%. Beleza. Acabou minha análise. É esse que eu vou comprar. É assim que a maioria das pessoas analisam. E tá errado. Tá errado. Isso daqui é a última coisa que você tem que ver. E, infelizmente, a maioria dos investidores olham isso daqui por primeiro e último, por sinal, né? Eles só olham isso, falam, opa, eu vou ganhar aqui 1,5% ao mês, eu vou ganhar aqui 1,15% ao mês, beleza, é isso aqui que eu vou comprar. Não, pessoal, isso vai dar problema, tá? Você tem que, igual eu falei, a questão da árvore, entender se o solo está fértil, se os troncos estão sólidos, as folhas sem bichinhos, e aí a maçã vai ser apetitosa. Não é só olhar para a maçã. A maçã não brota lá do nada. Tem um motivo por ela estar ali brotando saudável, bonita, suculenta. Se você não prestar atenção nos motivos que levaram a ela a chegar naquela maçã suculenta, você vai se meter em furada.
Então, quando você analisa, e aqui a gente está vendo mais um que nós temos, tudo que eu estou mostrando aqui é o que nós temos na nossa carteira. Aqui que você está vendo é o IRDM. Então, primeira coisa, objetivo do fundo. Você tem que saber o que o fundo faz. Aqui está escrito: investir em CRIs. Eles também podem investir em LCIs, que eu já expliquei a diferença dos dois, né? Eu já expliquei o que é CRI, o que é LCI. Eles também podem investir em LCIs. Eles também podem investir em outros fundos imobiliários. Beleza, já vi o que é o objetivo do fundo. Quanto tempo que o fundo tem de bolsa? O RDM desde março de 2018. Já tem um tempo considerável. Tem fundos que podem ser lançados aí há 2 semanas, 1 mês atrás. Poxa, não tem tanto tempo para a gente analisar, né? Aqui já tem. Desde março de 2018. Beleza. Outra coisa que eu deixei destacado aqui, que a gente já conversou nas aulas anteriores: taxa de administração e taxa de gestão. Isso daqui é caro ou barato? Depende. Você vai comparar com o mercado de fundos imobiliários de papéis. Os concorrentes do IRDM, eles estão cobrando a mesma coisa ou não? Essa é a taxa de mercado? Que mais? Carteira do fundo imobiliário. Isso que você está vendo tá pequeno mesmo, mas é pequeno mesmo, porque é um monte de CRI e não são só esses. Então, cada coisinha que você está vendo aqui na tela, cada linha dessas é um CRI. Então, aqui nós temos o CRI da Gafisa, o CRI da Alphaville, o CRI, e aí vai, tem uma pancada de CRIs aqui. Ó. Cada um desses CRIs, eles têm o seu respectivo risco, e quanto mais CRIs você tiver, mais diversificado você fica. Imagina que dá problema no CRI da Alphaville. Poxa, mas olha a quantidade de outros CRIs que nós temos. Ok? Então você tem que dar uma batida. Você não precisa analisar linha por linha. É só você bater o olho e ver, nossa, caramba. E não é só isso, tá, pessoal? A página de CRIs continua. Você vai ver que tem muitos CRIs. Então você fica mais tranquilo. Você vê lá que, tem 60 CRIs. Opa, beleza. Então se tiver problema em 2, em 3, não dá. Não vai dar dor de barriga. Ali eles costumam falar o quanto do patrimônio da carteira em percentual é cada um desses CRIs. Então você vê aqui, ó. É 2%, 2%, 1,5%, 1,5%, 1%. É bem diversificado. Isso dá mais tranquilidade para você. Aqui é o indexador que eu expliquei para vocês. Então, um exemplo real: inflação mais 10%. Esse CRI aqui, ele vai pagar 10% de taxa de juros mais a inflação do ano. Esse outro aqui, inflação mais 8%. Nós temos aqui inflação mais 12%. Cada CRI tem a sua remuneração, tá? Então, você bate o olho ali para ver se tem bastante CRIs. Se você gosta de estudar um pouco mais, você vai ver que cada um desses CRIs, isso é dentro do relatório, tem um resumo explicando quais são as garantias, o que a empresa daquele CRI faz, porque tem empresa que você sabe o que faz, por exemplo, aqui, né? O que a Gafisa faz? Todo mundo sabe que a Gafisa é uma construtora, né? Mas tem empresa aqui que ninguém sabe o que faz. Por exemplo, você sabe o que a Matec faz? Não. Você sabe o que a Van faz? Não. Então é por isso que eles explicam aqui, ó. A empresa, por exemplo, aqui, Alegra Pacaembu. O que a Alegra Pacaembu faz? Eles têm a licitação para utilizar o complexo do Pacaembu, que fica em São Paulo, por 35 anos. Então, tem a garantia da concessionária, tem a garantia dos recebíveis, aval dos controladores, pessoas físicas, imóveis, tudo isso é a garantia do CRI Alegra Pacaembu. E cada um desses CRIs que você está vendo aqui, tem lá a explicaçãozinha resumida dizendo quais são as garantias, o que a empresa faz. Então, se você tiver curiosidade, é só você dar uma olhadinha no relatório lá que você vai ver que os CRIs têm garantia, que não é assim, deu calote, eu vou perder tudo. Não, não é assim que funciona, tá? Bom, aqui essa parte é muito semelhante ao que a gente viu lá dos tijolos, né? O patrimônio, como é que ele está dividido? É muito importante você saber como é que está dividido o patrimônio de um fundo imobiliário de tijolo, assim como o fundo imobiliário de papéis. No caso do RDM, a maior parte está em crise, igual você está vendo aqui, mas ele também tem outros fundos imobiliários na sua carteira. E aqui do lado direito é a indexação desses empréstimos. É CDI mais alguma coisa.
inflação mais alguma coisa. O ideal é sempre ter essa diversificação aqui, não ficar só em um único indexador. Então aqui está bem bonitinho. Né? Ele tem, claro, maior foco em CRIs, mas ele também tem outros fundos imobiliários. Dentro dos CRIs aqui tem um monte de CRI, né, que dá segurança, dá tranquilidade. Aqui vários indexadores, é isso que a gente busca. Aqui tem a divisão por segmento, né? Setor. Então, por exemplo, questão imobiliária de uma empresa que atua na área de logística. É um imóvel de uma empresa que atua na área do varejo. Como assim, Rob? Imagine o seguinte: a Magalu, ela pode emitir um CRI, se for para ela comprar um galpão logístico, por exemplo, pode. Por que não? Acontece isso daí, tá? E ela deixa em garantias algumas coisas, recebíveis dos clientes, tá? Pois bem, aqui você pode dar uma olhadinha também nas operações que eles fazem todos os meses. Igual eu falei, ó, tem várias compras, várias vendas. Você pode dar uma batida de olho só para ver o que o gestor anda fazendo. Sempre tem alguma movimentaçãozinha ali a cada mês, né? Às vezes é menos, às vezes é mais, mas sempre tem uma movimentaçãozinha. Aqui é legal porque é o demonstrativo de resultados. Então vamos pegar um mês aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Esse mês entrou 32 milhões de reais. Ok. Desses 32 milhões, ó, temos aqui os juros e a correção monetária. Lembra que eu expliquei que os juros dos CRIs pode ser aquela 10%, 5%. E a correção monetária é a parte da inflação. É o IPCA, o IGPM. Entra aqui, ó. Tá vendo? E aqui a negociação. Pode ser que você tenha lucro, pode ser que você tenha prejuízo. Nesse caso aqui, eles são bons de fazer negociação de CRIs, que todos os meses eles têm um lucrinho fazendo ali a negociação. A próxima linha são os outros fundos imobiliários que eles investem. Então, ó, os rendimentos, os dividendos pagos pelos fundos imobiliários aqui. A negociação, você veja, teve meses que eles tiveram lucro dos fundos imobiliários, né, vendendo as cotas, 1 milhão e 300 mil. E teve meses que eles tiveram algum prejuízo de 30 mil reais. Nem sempre você fazer trade dá lucro, né? Aqui está a prova para vocês que até o gestor, quando vai tentar fazer trade, pode ter alguns prejuízos. Então aí não tem grandes segredos. Você sempre vai dar uma olhada no quanto que entra de dinheiro e o quanto que eles gastam. Aqui, ó, despesas. Então aqui entrou de receita 32 milhões de reais e de despesas 3 milhões e 300 mil. Tranquilo, né? Aí depois você pega o resultado e distribui a maior parte do resultado para os investidores de fundos imobiliários de papéis. E é só depois que você vai ver quanto que ele paga de dividendos. Depois que você fez toda essa análise que a gente fez aqui, que você vai prestar atenção no quanto que eles pagam de dividendos. Aí sim tem a setinha verde aqui em cima para você, tá? Depois de tudo que a gente estudou, aí sim você vai olhar quanto que ele paga de dividendos. Senão, vai acabar tendo alguns probleminhas. Deixa eu abrir aqui para as perguntas do pessoal. Vamos ver se chegou mais aqui. Chegou o Gerson. Vi que as cotas de fundos imobiliários dos Robin Holders são sempre mais que R$100. Certo. Sim, é verdade. Mas eu não entendi a pergunta daí, Gerson. As cotas que nós temos na nossa carteira, a grande maioria é acima de R$100. Isso é verdade. Mas eu não entendi a pergunta, Gerson. Aonde que você quis chegar com sua pergunta? Eu não compreendi. É a diferença entre CRIs, CRAs, LCs e LCAs, eu respondi aqui em cima. Acho que foi o Jean que tinha perguntado, que eu respondi ele. Uma coisa que você tem que lembrar, Gerson, CRIs e CRAs sempre vai ter o papel da securitizadora no meio, LCIs e LCA sempre vai ter um banco no meio. CRIs e CRAs, eles não têm FGC, aquela garantia de até 250 mil, LCIs e LCAs têm o FGC, tá? Cada fundo tem um meio de emitir o relatório aonde eles ficam. Cada fundo tem a liberdade para fazer os desenhos do jeito que quiser, mas todo mês eles são obrigados a emitir o relatório. Aonde que eles ficam? Você lembra daquela aula, Maurício, que a gente teve na aula 1 com sites que eu trouxe? Então, por exemplo, fis.com.br. Nos fis.com.br você coloca o ticker do fundo imobiliário lá, vai aparecer
todos os documentos, os relatórios. Se você quiser a outra forma, Maurício, é você digitar no Google o ticker do fundo imobiliário e ao lado escrever 2 letras, RI. Então, por exemplo, XPMOLs 11, RI. HGLG 11, RI. O que é RI? É a sigla para relação com investidores. E aí vai abrir o site oficial, cada fundo. Antes não era assim, tá? Quando eu comecei não era assim. Hoje já é assim. Então, cada fundo já tem o seu site, com atualizações mensais. E no site, além de todos os documentos, eles têm ali o relatório mensal para você. E são relatórios obrigatórios e gratuitos, tá, Maurício? Tanto é que todas essas informações que eu mostro aqui é justamente pegando dos relatórios para vocês já aprenderem a analisar. Porque quando vocês forem ler o relatório aí por conta própria, vocês já vão saber o que tem que olhar lá, né? Além disso, também as aulas, né? As aulas individuais que a gente já tem aqui. O Renan falou assim: pensando no investimento de longo prazo, um fundo de tijolo tem vantagem sobre o papel? Pensando que os imóveis têm valorização conforme o tempo? Eu vejo que tem espaço para os dois, tá, Renan? Porque existem momentos, e a gente passou por isso recentemente, inclusive. Teve um momento não tão distante assim, né? Aquela época que teve a explosão da inflação no Brasil, que os fundos imobiliários de papel simplesmente estavam pagando rendimentos maravilhosos para os investidores. Porque eles conseguiam passar quase que em tempo real a inflação que estava acontecendo no Brasil para os CRIs que eles tinham dentro da carteira. E nessa mesma época, os fundos de tijolos não estavam bem na bolsa. Mas não significa que é sempre assim. Tem momentos que os fundos de tijolos estão melhores do que os fundos de papéis. É por isso que é legal ter os dois, que tem ciclos, momentos do ciclo que um vai melhor que o outro e vice-versa. E essa questão de que os imóveis físicos sempre têm valorização ao longo do tempo, a gente já conversou sobre isso também. A gente viu que não é verdade, né? Porque se você escolher um bom imóvel, bem localizado, com qualidade, sempre fazer obras, sempre fazer a manutenção, é claro que a tendência é que ele venha a valorizar. Agora, imagine você ter um imóvel que hoje é bom, mas que está numa região que daqui a 5 anos tem uma cracolândia na frente. Por mais que você cuide desse imóvel, Renan, ele não vai valorizar. Eu garanto que ele não vai valorizar. Não é porque o seu imóvel é ruim, porque hoje ele está numa localidade que ficou ruim. Então, não é todos os imóveis que vão se valorizar ao longo do tempo. E é por isso que tem que ter atenção ao portfólio do fundo de tijolo por parte do gestor para fazer o que a gente chama de reciclagem. Enquanto o imóvel for bom, estiver num bairro que é considerado bom, tem qualidade e tal, mantém ele na carteira. O gestor tem que manter o imóvel na carteira. Cara, existem regiões da cidade que há 10 anos eram boas e hoje não são mais. E esse imóvel que era bom há 10 anos atrás, numa região que era boa, hoje ele pode ser ainda um imóvel bom, mas está numa região ruim. Então é melhor quando o gestor começa a ver que começa a região ficar meio zoadinha, mal frequentada, falta um monte de coisa, segurança, infraestrutura, ele já, opa, vamos vender esse negócio. E pegar o dinheiro da venda desse imóvel e comprar um outro imóvel numa região que é considerada boa, que tem ali mais infraestrutura, mais segurança e tal. Isso acontece em todas as cidades do Brasil, né? Todas as cidades. Na sua cidade, com certeza, você vai, se você está mais tempo nela, você vai saber, pô, essa região era tão boa, todo mundo falava dessa região, e agora essa região está mal frequentada, os imóveis estão desvalorizando. Em São Paulo, a gente está vendo isso acontecendo em algumas regiões que estão sendo afetadas pela Cracolândia, né? Então, sempre teve esse problema da Cracolândia em São Paulo, mas nos últimos tempos para cá piorou. E tinha algumas regiões que não tinha uma filial, né, da Cracolândia, e hoje já tem. Então, esses imóveis naquela região acabam se desvalorizando, mesmo que você cuide bem dele. E o objetivo do gestor é justamente, opa, esse negócio já está começando a me cheirar mal, vamos vender, pegar o dinheiro e comprar em um imóvel, em uma qualidade, em uma região boa, tá? O Leandro pergunta se existe um percentual de cada CRI e CRA dentro de um FII considerado aceitável. Aqui, ó, um bom exemplo é esse daqui, ó. Esse daqui é um exemplo que eu gosto muito, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu sei que tá pequeno, Leandro, mas eu posso falar para você, ó. A maior exposição de um CRI dentro do RDM é 2,5%.
Aí depois ele tem outro com 2,17, outro com 1,63. Então, assim, imagine, a maior posição é 2,5. Porque esse primeiro que você está vendo aqui, com 6,5, é o dinheiro que eles têm parado em caixa em títulos do Tesouro Selic. Então, títulos do Tesouro Selic não são CRIs, né? A gente tira da conta esses 200 milhões que eles têm no Tesouro Selic. CRIs, realmente a maior posição é 2,5%. Então, isso daqui é maravilhoso, esse percentual aqui. Agora, outros fundos como o MXRF11 também é nessa pegada, é 2%, no máximo 2,5%. Tem alguns fundos imobiliários de papéis que tem uma exposição maior. Eu não gosto. Eu gosto assim, igual eu tô mostrando para você. Geralmente, esses que têm exposição maior, Leandro, são fundos imobiliários que têm poucos cotistas, poucos negócios e um tamanho mais reduzido. Então, como ele tem um tamanho mais reduzido, ele não consegue diversificar tão bem quanto o RDM, quanto o MXRF11. Tá? Se você começar a ver assim nos relatórios lá, você foi dar uma analisada, você pega 10%, 15%, é muito, é muito. Porque quando dá um problema, já começa a abalar ali o patrimônio do fundo. Nesse caso aqui está super tranquilo. Os fundos de papel MXRF11, RDM, tem bastante CRI. Então, acaba sendo um percentual que fica nessa faixa de 3%, 2%, 1%, 0,5%. O Gerson fala, qual o preço das cotas de LCI e CRI em comparação com as cotas do... Ah, tá. CRI é caro pra caceta, tá? Quem vai decidir o preço de um CRI é a securitizadora, mas é bem caro. E assim, não tô falando de R$100 nem de R$500, tô falando da casa dos milhares de reais. As LC, por isso até que é melhor o fundo imobiliário comprar, né? Porque como ele tem mais bala na agulha, ele consegue comprar esses CRIs aí, sem você sofrer muito com a diversificação. Porque como o CRI é muito caro, se você for comprar por conta própria, você não consegue ter diversificação, né? O preço é caro, então você não vai conseguir estar pulverizando o seu risco. As LCIs não, Gerson. As LCIs, você vai entrar no site das corretoras, eu não sei qual corretora você usa, mas se você for dar uma olhada lá, cara, tem LCI que custa R$100, LCI que custa 500, tem LCI que custa 1.000. Tá cada vez mais acessível, tanto a LCI quanto a LCA, tá? Vai depender muito da corretora que você usa, as opções de LCIs e LCAs que eles dão para você, mas assim, o preço que você fala, né, de uma LCI é bem mais em conta do que um CRI. Agora, as cotas dos fundos imobiliários acaba sendo mais acessível para você investir, porque pensa, por exemplo, o MXRF11 tem dezenas de CRIs lá dentro e a cota custa menos que R$10. Então, não tem nem comparação, acaba sendo muito mais fácil, né? Quando começamos a identificar a alteração do mercado, vale a pena vender uma... Deixa eu só voltar aqui para a página das perguntas. Aqui. Quando começamos a identificar a alteração do mercado, vale a pena vender uma cota de tijolo para comprar de papel? Cara, eu prefiro a nossa estratégia, Renan, que não envolve você ficar mexendo muito, vendendo, comprando, vendendo. Eu sempre gosto da estratégia de construção de patrimônio, né? Colocando cada vez mais patrimônio para dentro da nossa carteira. Esse negócio de vender, ele pode gerar para você despesas desnecessárias com taxas e imposto, tá? O que eu gosto lembra da pizza que a gente já conversou várias vezes? Então a gente traça um percentual. Eu vou ter 20% em fundos imobiliários de papel. Eu vou ter 20% em galpões. Estou dando um exemplo aqui. 20% em galpões logísticos, 20% em escritórios, 30% em shops. Beleza, eu tracei aqui que vai ser 30% em shops. Quanto que tá o meu percentual nesse mês? Tá 17% shoppings. Então eu vou comprar fundos imobiliários de shoppings, porque o meu objetivo é 30%. Isso, ao longo do tempo, lógico que no primeiro mês não vai acontecer isso, nem no segundo, mas ao longo do tempo você vai perceber que vai criar uma ferramenta muito fácil de você manejar seus investimentos, que é assim que eu faço, inclusive. Porque aquela fatia que diminuiu foi aquela fatia que caiu na bolsa. Tudo aquilo que cai na bolsa significa que as cotas ou as ações, né, se você for comprar ações, desvalorizou. Então, eu tracei 30% de fundos imobiliários de shoppings, tá bom.
Ah, estou com 17 na minha carteira. Caramba, eu tenho que comprar por causa que o meu objetivo é 30%. E geralmente você vê que aquelas fatias que acabam diminuindo, geralmente não, garantido que as fatias que diminuem é aquelas que desvalorizaram na bolsa. Então isso te obriga a comprar aquilo que tem qualidade e que os preços caíram na bolsa. É assim que eu faço os investimentos, é assim que eu faço, eu decido onde é que eu vou investir meu aporte do mês. Eu pego aquele gráfico de pizza, falo, qual que é o meu objetivo e quão longe eu estou do meu objetivo. Qual que é o segmento que está mais longe do meu objetivo? Pode ver que sempre aquele que está mais longe é aquele que caiu na bolsa. Então eu vou lá comprar aquele que caiu na bolsa. Mas vender, você pode ver que quando eu vendo, não é para tipo, vou trocar, a estratégia mudou a estratégia, que antes eu só investia em fundos de tijolo, vou agora só comprar de papel. Não, eu sempre tenho os dois, tijolo, papel, investimentos no Brasil, no exterior. Eu vendo quando eu falo, esse negócio não é mais bom. E aí eu mando para fora da carteira. E pego o dinheiro daquela venda para seguir a estratégia da pizza, igual eu falei para você. Opa, tá faltando aqui? Vou colocar nos ativos que está faltando. Rob, tem uma corretora que oferece CDB de 130% e outro 230% com duração de 2 meses e liquidez diárias. Esse pode ser. Bom, sabe, porque eu já sei, isso daí é uma estratégia das corretoras, Léo. Pode ver que. Presta atenção que você falou assim, a duração de 2 meses. Isso daí é uma estratégia das corretoras para atrair clientes. Eu não sei, você deve estar falando da XP, provavelmente. A XP e outras corretoras do grupo XP fazem essa estratégia para captar clientes. Só pode investir nessas coisas quem não é cliente, quem vai abrir a conta e investir pela primeira vez, e só dura 2 meses. Então, assim, não é um investimento que vai fazer diferença, porque só dura 2 meses. E depois, se você quiser comprar mais, você não pode, porque você já virou cliente. Então, isso não passa de uma estratégia de marketing que eles fazem para atrair pessoas que ainda não são clientes para virar clientes. Né? Se fosse um CDB que te pagasse 230% da XP, que é uma instituição financeira boa, 230%, com duração de 2 anos, seria maravilhoso. Mas é 2 meses. Né? Eles não são bobos, né? Então eles oferecem isso como uma isca para as pessoas que não são clientes abrirem a conta. Só que veja se depois você pode permanecer esse investimento. Passou 2 meses, você não pode mais. Né? Você não pode depois reinvestir. É só para quem não é cliente, só pelo período de 2 meses. Tem uma limitação de valor, se não me falha a memória, também. Não é valor liberado. Então, é só mais uma estratégia, olha. Uma estratégia para angariar clientes, assim, né? Acaba sendo uma proposta muito chamativa, mas as pessoas não param para perceber que é só 2 meses, valor limitado, enfim. Mas daí ela já abriu a conta, né? Aí esse era o objetivo que a XP queria, que você abrisse a conta. Mas depois que se abre a conta, você não consegue mais investir nisso daí, não. Existe chance dos FIINFRAs não pagar os dividendos? Sim, como qualquer fundo imobiliário tem risco de não pagar os dividendos, FIINFRAs também, FIAGROS. Claro, com certeza, Gia, todos os fundos, todos os investimentos possuem risco. Mas a questão aqui é a diversificação também, que até vou mostrar para vocês na aula individual dos FIINFRAs, que você vai ver que os FIINFRAs eles têm dentro 20 debêntures, 25 debêntures. Pode acontecer de uma ou outra ter problema no pagamento, sem sombra de dúvida. Mas imagina assim, Jean, a gente tem ali um FIINFRA que tem 20 debêntures. Aí a gente tem um outro FIINFRA que tem mais 20. E um outro que tem mais 25. Então, se você somar tudo, a gente vai ficar na casa dos 60, 65 debêntures somando os três. É claro que um ou outro vai dar problema, uma debênture ou outra vai dar problema, mas no somatório nós temos só de FIINFRA 60 debêntures, 65 debêntures. Então não vai afetar tanto para nós que somos diversificados e tal, igual o ensino, né? É a mesma coisa Fiagro. Fiagro pode um dia ter problema de calote? Pode. Mas quantos CRAs eles têm dentro? 20, 15. Quantos Fiagros nós temos? 3. Então vamos chutar que cada um tem 20 na média. Nós temos 60 CRAs. Um ou outro pode eventualmente dar problema, mas os outros 57, os outros 58 que tem lá dentro, que continuam pagando normalmente, não vai afetar tanto assim, não. Aí que tá os benefícios da diversificação. Beleza? Bom, pessoal,
Eu matei aqui todas as dúvidas que chegaram. Depois a gente vai fazer a minutagem, tá, dessa aula, para você reassistir nos pontos que mais te interessam. E se teve alguma dúvida que não foi respondida aqui, você pode mandar no grupo de suporte. Hoje eu estava respondendo lá no grupo de suporte, essa semana também respondi, tá? Beleza? Então aproveitem aí, depois dessas quase 2 horas de aula no sabadão, aproveitem para descansar, curtir o final de semana de vocês. E a gente vai se ver na nossa próxima aula ao vivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem deixar no chat aí o feedback de vocês da nossa aula de hoje e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.